Olá, hoje nós vamos terminar o 9º mandamento da lei de Deus. Nós já vimos o item 1, a pureza, a purificação do coração, falando do princípio da pureza, né? Que nós vamos continuar hoje, para terminar as reflexões desse artigo 9. Depois a gente já entra no artigo 10, que é o último, o 10º mandamento. E nós vimos, já no encontro anterior, que a 6ª bem-aventurança, proclamada por Jesus, é que verão a Deus os puros de coração. Hoje, o assunto trata mesmo da questão da castidade, que todos nós temos que primar por conservar. É a pureza do coração, a luta por essa pureza. Não é fácil, todos sabemos que não é fácil. Tem a questão do pudor, o que vem a ser o pudor, como se portar diante de tanto erotismo existente, né, nos dias, sempre teve, mas nos dias atuais, com uma permissividade enorme. Então é sobre isso que nós queremos conversar hoje. Vamos até o parágrafo 2527 dessa parte do catecismo, a partir de agora. Então, já nessa luta que nós devemos travar no dia a dia, para a conservação daquela graça batismal, aquela inocência que nós adquirimos pelo batismo, sendo libertados do pecado original, nós vamos ver diversos conselhos evangélicos, de santos também, né, que souberam primar suas virtudes, de modo que se conservaram inocentes, alguns depois da conversão, mas isso é o importante, é a pessoa descobrindo o sentido da vida, né, fazer aquilo que Deus quer que façamos. São esses mandamentos. Então vamos lá, vamos começar lendo aí o primeiro dos parágrafos, o 2520, e daí em diante. Nesse slide aqui, nós temos 2 tópicos, e no próximo slide tem mais 2, tudo dentro desse parágrafo. Vamos ler. A luta pela pureza. O batismo confere àquele que o recebe a graça de purificação de todos os pecados. Mas o batizado deve continuar a lutar contra a concupiscência da carne e as cobiças desordenadas. Com a graça de Deus, alcançará a pureza de coração. Como? Então, o primeiro tópico. Pela virtude e pelo dom da castidade, pois a castidade permite amar com um coração reto e indiviso. Pela pureza de intenção, que consiste em ter em vista o fim verdadeiro do homem. Como uma atitude simples, o batizado procura encontrar e realizar a vontade de Deus em todas as coisas. Então é a questão da inocência que adquirimos no batismo. Mesmo um adulto, quando ele é batizado, ele perde todos os seus pecados são perdoados. O batismo perdoa todos os pecados. A pessoa fica zerada, né, como se diz, com Deus. Uma graça santificante e tem essa inocência. Agora, essa luta continua, né, contra a concupiscência da carne. Nós já vimos isso no encontro anterior, confira lá. E essas cobiças, porque a gente até lembra que um dos enunciados desse 9º mandamento é não cobiçar a mulher do próximo. Mas aí tem todo esse erotismo que não é só com relação ao homem para com a mulher, mas também da mulher para com o homem. E aqui já vem, né, 2 tópicos nos mostrando como ter armas para essa luta, para esse combate, que é para sempre. É um combate que se trava até o final da existência. Virtude da castidade. A castidade é uma virtude, nós já refletimos sobre ela, que tem que ser trabalhada.
tem que ser vivida. Não é facultativo, é uma obrigação. Castidade, inclusive, entre os esposos no matrimônio. Também já refletimos sobre isso várias vezes em encontros aí anteriores. Pureza de intenção. Qual que é o fim verdadeiro do homem? É ir morar com Deus. Quem é que vai morar com Deus? Somente os puros de coração verão a Deus. É Jesus Cristo quem proclama isso. Então não tem como. O mandamento é para ser cumprido. A prova de amor que Deus quer que nós façamos é provar que o ama. Como que a gente prova? Obedecendo os mandamentos, como nós temos visto. Então, o fim verdadeiro do homem vai fazer com que o foco seja lá. A existência eterna com Deus, numa glória infinita, imensurável, que todos nós queremos chegar lá um dia. Então, essa luta tem que continuar, né? Essa intenção vai fazer com que o batizado procure cumprir a vontade de Deus no dia a dia. Os outros dois tópicos que nós dissemos que tem, né? Como travar essa luta pela pureza, vamos ler. Pela pureza do olhar exterior e interior, pela disciplina dos sentimentos e da imaginação, pela recusa de toda complacência nos pensamentos impuros que tendem a desviar do caminho dos mandamentos divinos, cuja vista desperta a paixão dos insensatos. Sabedoria 15. Pela oração, e aqui temos um texto de Santo Agostinho. Eu julgava que a continência dependia de minhas próprias forças que eu não conhecia em mim. Eu era tão insensato que não sabia que ninguém pode ser continente se vós não o concedeis. Sem dúvida, o teríeis concedido a mim, se com gemidos interiores vos ferisse os ouvidos e com firme fé pusesse em vós minha preocupação. Além da pureza do olhar, exterior e interior, né? Pela recusa de toda complacência com pensamentos impuros. Você tem pensamentos impuros, saia deles de imediato. Mude o seu jeito de pensar, mude para outro assunto. Mas só com as próprias forças a gente não consegue. A oração, como nos ensina o doutor da igreja Santo Agostinho, a oração é fundamental. Peça coisas que Deus quer te dar. Às vezes a gente fica pedindo coisas que não são importantes. Deus nem quer nos dar isso. Pode até atrapalhar a nossa vida. Cuidado com a oração também, que nós vamos refletir sobre a oração na quarta parte do Catecismo, como rezar. Mas Santo Agostinho nos ensina essa perseverança na oração diária para que a gente continue nessa luta e saia dela vitorioso. Outros dois parágrafos. Vamos ler. A pureza exige o pudor. Este é uma parte integrante da temperança. O pudor preserva a intimidade da pessoa, consiste na recusa de mostrar aquilo que deve ficar escondido. Está ordenado à castidade, exprimindo sua delicadeza, orienta os olhares e os gestos em conformidade com a dignidade das pessoas e de sua união. O pudor protege o mistério das pessoas e de seu amor, convida à paciência e à moderação na relação amorosa. Pede que sejam cumpridas as condições de doação e de compromisso definitivo do homem e da mulher entre si. O pudor é modéstia, inspira o modo de vestir, mantém o silêncio ou certa reserva quando se entrevê o risco de uma curiosidade doentia. Torna-se discrição.
são ensinamentos primorosos a respeito da pessoa que cultiva o pudor. O que vem a ser o pudor? Está aqui numa linguagem clara, né? É um dom da castidade, é o jeito modesto da pessoa viver e de conservar aquilo que não compete ficar mostrando. Até aqui tem um exemplo, o modo de vestir, né, que geralmente demonstra até uma leviandade da pessoa que procura exibir o seu corpo, seja ele homem ou mulher, que cultua, trabalha o seu corpo numa academia, para depois, com vestes inclusive impróprias, mostrá-lo, exibi-lo. Então tudo isso é falta de pudor. Ah, mas o que é bonito tem que se mostrar. Quantas vezes a gente ouve isso? Mas você vai falar que a malícia está na cabeça das pessoas, mas você está provocando essa malícia. Indiretamente é você a causa dessa malícia, por falta de pudor. Então aqui, né, mostra que há certas coisas que você deve se conservar na simplicidade, nesse modo de vestir, nesse modo de se comportar, evitando esse risco de uma curiosidade doentia para com essas perversões sexuais, que às vezes, né, no silêncio do seu quarto ou sozinho, você procura filmes, vídeos, fotos eróticas. Tudo isso é uma doença que te afasta de Deus, que faz com que você cometa uma falha contra esse 9º mandamento da lei de Deus. Mais ainda reflexões sobre o pudor. Vamos ler. Existe o pudor dos sentimentos, como existe o pudor do corpo. Por exemplo, o pudor se insurge contra a exposição do corpo humano em função de uma curiosidade doentia em certos tipos de publicidade, ou contra a insistência de certos meios de comunicação de ir longe demais na revelação de confidências íntimas. O pudor inspira um modo de viver que permite resistir às solicitações da moda e à pressão das ideologias dominantes. As formas revestidas pelo pudor variam de uma cultura a outra. Em toda parte, porém, o pudor permanece como pressentimento da dignidade espiritual própria do homem. O pudor nasce pelo despertar da consciência do sujeito. Ensinar o pudor a crianças e adolescentes é despertá-los para o respeito à pessoa humana. É claro que nós estamos aí, né, cientes de que a publicidade ela lança mão de corpos, principalmente femininos, mas hoje em dia até de corpos masculinos, para vender produtos, para vender imóveis, para vender carros, motos, ou pneus, e todos os tipos de produtos que muitas vezes usam pessoas com poucas vestes para chamar a atenção em outdoors, em imagens, na mídia em geral. Isso tudo faz com que as pessoas tenham essa malícia provocada por pessoas que, por causa de ideologias ou por causa de solicitações da moda, já fazem propositadamente essas ofensas ao pudor. São falhas que não estão de acordo. O corpo não é feito para isso. Um corpo não pode ser profanado. E isso também é profanar o corpo. Aqui a gente vê que até as crianças e adolescentes têm que ser despertados em suas famílias
Nós estamos aqui falando de valores cristãos dentro de uma família que é a igreja doméstica, mas é claro que a igreja ensina isso para a humanidade toda. Despertar todas as pessoas, desde crianças, para o respeito ao corpo humano, à pessoa humana. Ninguém tem o direito de profanar o próprio corpo, nem profanar o corpo do próximo, com essas imagens, filmes, vídeos, de todos os tipos, para servir ao consumismo. Ora, isso é uma questão também a ser refletida, para que nós saibamos nos comportar e travemos essa luta pela pureza do coração, porque são os puros de coração que verão a Deus. E se você embarcar nisso que a moda chama, que a moda convida, que a moda atrai, é um perigo, é um risco para aquele fim que a gente viu agora mesmo. O fim é chegar lá em Deus. Ora, se você toma caminhos errados, com essas perversões, essa luta pela pureza do coração pode se tornar uma derrota. Continuando. A pureza cristã requer a purificação do clima social. Exige dos meios de comunicação social uma informação que não ofenda o respeito e a modéstia. A pureza do coração liberta a pessoa do erotismo tão difuso e a afasta dos espetáculos que favorecem a curiosidade doentia e a imaginação indecorosa. O que se costuma chamar permissividade dos costumes apoia-se numa concepção errônea da liberdade humana. Para se edificar, a liberdade tem necessidade de se deixar educar previamente pela lei moral. Convém exigir dos responsáveis pela educação que deem à juventude um ensino que respeite a verdade, as qualidades do coração, a dignidade moral e espiritual do homem. E por fim aqui uma citação conciliar, Claudine Spes. A boa nova de Cristo restaura constantemente a vida e a cultura do homem decaído. Combate e remove os erros e os males decorrentes da sempre ameaçadora sedução do pecado. Purifica e eleva incessantemente os costumes dos povos. Com as riquezas do alto, ela fecunda, como que por dentro, as qualidades do espírito e os dotes de cada povo e de cada idade. Os fortifica, os aperfeiçoa e os restaura em Cristo. Purificação do clima social. A mídia, os meios de comunicação social estão geralmente ofendendo o respeito e a modéstia, trabalhando contra o pudor que Deus exige. Não é exigência da igreja, não é conversa de padre, de bispo, não, é exigência de Deus, é mandamento. Esse erotismo, essa permissividade que a gente vê aqui, espetáculos, pornografia, todo tipo até de produtos, acessórios para fantasias sexuais, isso tudo tão em moda, isso tudo faz com que as pessoas se afastem de Deus, porque não estão primando pela castidade que Deus quer. O corpo humano é feito para ser templo do Espírito Santo, casa de Deus. Deus quer morar, a Santíssima Trindade quer morar na pessoa, na Eucaristia, a oração, nessa intimidade com Deus. O corpo humano é feito para ser templo do Espírito Santo, do amor de Deus. Como é que a pessoa vai se entregar a essa permissividade, a esse erotismo tão difuso na vida atual? Então, com esse documento conciliar, a gente fechou
encontro de hoje a respeito da luta pela pureza do coração. A luta pela pureza. Purificar o coração foi no item 1. No item 2, terminamos hoje esse 9º mandamento. Mas, no próximo encontro, o que nós vamos encontrar? A sequência desse assunto da cobiça. Da cobiça. Nós já vimos isso no encontro anterior, né, que temos essa continuidade, essa relação entre o 9º e o 10º mandamento. Terminando o 10º mandamento, estaremos terminando a terceira parte do catecismo. Qual que é a quarta parte? É a vida em oração. E aí já estaremos caminhando para o fim desse nosso curso sequencial a respeito de todo o catecismo da Igreja Católica. Continue sempre com Deus, fique com Deus e Deus te abençoe.